O Canção Nova Notícias desta terça-feira é especial, dedicado à vida e obra de Monsenhor Jonas Habib, que nos deixou um legado de fé e esperança e a certeza da ressurreição em Cristo. Está em rede conosco a TV Canção Nova em Portugal. Nossa saudação aos nossos irmãos portugueses. Monsenhor Jonas Habib, fundador da comunidade Canção Nova, é um dos precursores da renovação carismática católica no Brasil. Monsenhor Jonas faleceu na noite desta segunda-feira, solenidade de Nossa Senhora de Guadalupe. O corpo de Monsenhor Jonas Habib chegou ao Centro de Evangelização Dom João Hipólito de Moraes, pouco depois das 4 horas da madrugada de hoje. Era o início do velório do fundador da comunidade Canção Nova, que vai até quinta-feira. Os filhos espirituais, membros da comunidade e funcionários da Fundação João Paulo II foram os primeiros a velar o corpo com oração do Santo Terço e canções que marcaram sua trajetória de evangelização. Na quinta-feira, as exéquias serão celebradas no Santuário do Pai das Misericórdias e o sepultamento será logo após a missa às 3 horas da tarde na Sala das Graças Alcançadas. Vamos chamar agora o repórter Emerson Tersigni, que está no Centro de Evangelização Dom João Hipólito de Moraes, na sede da Canção Nova, onde acontece o velório. Ele atualiza as informações para nós. Boa noite, Emerson. Boa noite, Adriana, Reinaldo, a todos os que acompanham o Canção Nova Notícias nesta terça-feira. Seguimos aqui no Centro de Evangelização da comunidade Canção Nova para acompanhar o primeiro dia do velório de nosso querido Monsenhor Jonas Habib. Durante todo o dia nós acompanhamos, você acompanhou pela TV Canção Nova, pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, várias entradas ao vivo, também materiais especiais a respeito da vida do nosso querido Padre Jonas. E estamos conversando também com missionários, colaboradores que vivenciaram, que têm experiências profundas com o Padre Jonas. Um deles é o Cleto Coelho, que está aqui ao meu lado. Cleto, obrigado por aceitar o nosso convite. Queria que você falasse um pouquinho da sensação de estar aqui, dia difícil, de dor, de separação, mas também de esperança de ressurreição, não é mesmo? Foi o que o Padre Jonas Habib nos ensinou a todos nós. Brasil, além Brasil, sempre escutou o Padre Jonas trazendo uma mensagem de esperança. Então, para mim, fica o quê? Fica para Cleto Coelho levar para a minha vida e a partir da minha vida levar para outros todos os ensinamentos que o Padre Jonas nos deu. E um deles é muito particular meu. Às vezes as pessoas perguntam, como viver a vida, né? E o Padre Jonas Habib resume dizendo, viver bem para morrer bem. Como se preparar para a morte? Vivendo bem. E foi o que o Padre Jonas fez a vida toda, viveu bem. Com certeza, e certamente é uma inspiração para todos nós, como vivenciar essa santidade, ter essa santidade de vida na prática, Cleto. É isso, o Padre Jonas sempre foi um homem inteiro em tudo. Na hora da pregação, inteiro na pregação. Na hora de acolher as pessoas, inteiro para aquela pessoa, abraçar aquela pessoa, escutar aquela pessoa. Um homem que construiu a sua vida por meio da leitura bíblica. Padre Jonas da Bíblia. E eu levo isso para a minha vida. Claro, eu preciso pedalar muito ainda. Mas eu aprendi com o Padre Jonas a ler a Bíblia. Eu não sabia ler a Bíblia. A minha vida era sexo, drogas e rock and roll. Quando me encontro com Deus, rapidamente conheço o Padre Jonas Habib e chega nas minhas mãos aquele livro, o método de como ler a Bíblia no meu dia a dia. E desde 1994 eu venho construindo a minha vida por meio da leitura bíblica. Com certeza. Obrigado pelo seu testemunho, Cleto. Deus o abençoe muito. Força e coragem para todos nós. Reinaldo, Adriano, eu volto com vocês aí no estúdio. Daqui a pouquinho a gente faz mais uma entrada aqui direto do Centro de Evangelização com mais informações. Até já. Obrigado, Emerson. Despedidas e homenagens marcaram o primeiro dia do velório do fundador da Canção Nova. Sob o olhar materno de Nossa Senhora, o corpo de Monsenhor Jonas Habib é velado. Impossível conter a emoção que escorre pelos olhos. Existe a saudade, porque é um tio, é um padrinho, é meu pai.
mas ao mesmo tempo de grande consolo. Ele descansa, ele merece. Nos braços de Maria era onde ele queria estar desde menino, porque na sua vida e na Canção Nova sempre foi ela quem tudo fez. O tratamento de saúde foi confiado à Virgem Auxiliadora. A alta hospitalar veio na festa da Imaculada Conceição. E por desígnio de Deus, no dia de Nossa Senhora de Guadalupe, ele foi recebido no colo da mãe para a eternidade. Por providência de Deus, mais uma vez a gente é visitado nessa data, né, que fala a respeito de Nossa Senhora. Né? E que Nossa Senhora possa realmente interceder por nós, pela nossa comunidade, por tantos filhos espirituais, né, que o Padre Jonas teve, não é? E que sejam também marianos. Uma multidão presta sua última homenagem ao fundador da Canção Nova. Um intercessor maravilhoso no céu. E vai haver ainda muitas conversões, muitos corações vão ser tocados por esse carisma, com a graça de Deus. Muitas celebrações e orações marcaram o primeiro dia do funeral. Somos filhos de um profeta. E filho de profeta precisa ser profeta. Profetizar para o mundo, anunciar. Canção Nova, Padre Jonas está vivo em cada um de nós. O velório no Centro de Evangelização começou por volta das 4 da manhã. Eu não tive a graça de contemplar ele em vida, mas Deus me deu a graça de estar aqui no velório de um santo. Nós nos entristecemos por causa da presença física do nosso Pai Fundador, que não estará mais entre nós. Mas como a gente já meditou na liturgia e aquilo que as pessoas têm trazido, ele continua vivo, né? No nosso coração. Aos 85 anos, Monsenhor Jonas Abib faleceu de insuficiência respiratória por broncoaspiração e disfagia motora, em sua residência na sede da Canção Nova. O velório seguirá até quinta-feira. O sepultamento será no Santuário do Pai das Misericórdias, em Cachoeira Paulista, interior de São Paulo. Ao longo desta terça-feira, milhares de pessoas estiveram presentes no primeiro dia do velório de Monsenhor Jonas Abib, que acontece no Centro de Evangelização da Canção Nova, em Cachoeira Paulista. No adeus ao Padre Jonas, bispos, religiosos e comunidades no Brasil expressaram seu pesar. 12 de dezembro de 2022, data que jamais sairá de nossa memória. O fundador da mais bela canção fez sua Páscoa definitiva. Conheci esse homem, esse santo de Deus, 52 anos. Não só conheci, mas trabalhamos, rezamos, lutamos, graças a Deus. Eu vi tudo que esse homem fez, desde que ele começou a primeira pedra da Canção Nova. Um sacerdócio fecundo que inspirou vocações. Ele sempre teve um carinho particular comigo, né? Porque eu fui o primeiro acólito e coroinha dele nos rebanhões, em Cruzeiro. Em breve teremos ele nos altares, se Deus quiser. Tem tudo para isso. Ele fez tudo para isso. As obras que ele deixou, tudo que ele deixou, podemos dizer que já são as virtudes. Benditas mãos que trouxeram Jesus para nós. Vivia com ele e para ele em prol do próximo. O pregador encontrou a sua pregação. É claro que as lágrimas virão, porque a saudade é grande, mas a certeza da eternidade. Que a gente possa agora perpetuar essa linda história de amor, de devoção e esse desejo de santidade que todo o Brasil aprendeu com o Monsenhor Jonas Abib. Porque além de ser prefeito, eu sou funerário, eu que arrumei ele ali no caixão. Porque nós fomos pegar ele no colo para tirar da cama, colocar no caixão. Eu falei, vamos pegar ele no colo, que ele pegou tanta gente no colo, né? Pegou esse mundo inteiro no colo. Sempre carregou todo mundo no colo. O clima em Cachoeira Paulista é de dor, separação, mas também de esperança na ressurreição. Duas palavras descrevem este momento: gratidão por tudo aquilo que Monsenhor Jonas Abib realizou em sua vida e serenidade, pois cremos na vida eterna. 47 anos da minha vida com ele. 47 anos olhando para ele, vendo a santidade dele. Então, realmente, o coração não tem como falar.
do meu amor pelo Padre, que cresce cada dia. Agora vai começar os milagres. Vocês vão ver. Presta atenção no que eu estou falando. Vão começar os milagres, primeira grandeza. Nós veremos. Se a dor da morte nos entristece, a certeza da ressurreição nos consola. Neste 13 de dezembro, dia de Santa Luzia e início do velório de Monsenhor Jonas, uma única certeza. O menino que um dia pediu a Deus a cura dos olhos pode contemplar perfeitamente a glória de Deus que tanto adorou nesta terra. Um homem da Eucaristia, um homem da adoração diária, um homem da palavra, da pregação. Conheci mais de perto o Monsenhor Jonas quando assumi a diocese aqui, e pelo olhar dele, pela alegria dele, pela doçura dele, ele já me cativou profundamente desde o primeiro momento. Obrigado, querido. Que Deus continue fazendo um menino que acredita em milagres. Autoridades civis também lamentaram a morte de Monsenhor Jonas Habib. Um sacerdote reconhecido pelo povo e por autoridades civis de todo o Brasil. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, afirmou em seu Twitter que o Monsenhor Jonas Habib foi uma inspiração de fé e de compromisso social. O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que o legado de Monsenhor Jonas continuará guiando e evangelizando milhares de pessoas por todo o Brasil. Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, divulgou que o chamado é divino, mas a resposta é humana. Obrigado pelo seu sim, Monsenhor Jonas Habib. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, se solidariza com sua liderança e exemplo de vida. Monsenhor Jonas deixa um grande legado. O ex-presidente da República, Michel Temer, também prestou homenagens. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, disse que a Igreja Católica perdeu um líder global. Paulo Câmara, governador de Pernambuco, afirmou que Padre Jonas dedicou toda a sua vida ao sacerdócio e a ajudar o próximo, um exemplo de ser humano e homem temente a Deus. Gilberto Kassab, ex-ministro da República, afirmou que o Monsenhor Jonas Habib dedicou sua vida a levar a palavra de Deus a cada vez mais gente, especialmente às novas gerações. Em nota oficial, o presidente da República lamentou a morte do fundador da comunidade Canção Nova. Jair Bolsonaro lembrou o trabalho de Monsenhor Jonas na evangelização do povo brasileiro. Os detalhes com o repórter Francisco Coelho. A nota oficial foi publicada na manhã de hoje pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República. O presidente prestou condolências aos familiares e amigos da comunidade Canção Nova. O texto destacou o trabalho do Monsenhor na evangelização do povo brasileiro. O modelo de sacerdote, o Padre Jonas, foi um fiel servo de Deus, totalmente devotado ao ideal de conduzir almas à salvação, mostrando-lhes o Cristo por meio de seu exemplo. Fundador de uma das maiores comunidades católicas do mundo, desempenhou o papel fundamental no acolhimento das pessoas para a melhoria de suas vidas e, consequentemente, do nosso país. Na nota, o presidente também pediu forças aos membros da Canção Nova para continuar a missão iniciada pelo sacerdote. O presidente da República, Jair Bolsonaro, roga a Deus que o receba em seus braços e dê forças, fé e perseverança a toda a família Canção Nova para superar esse difícil momento e continuar cumprindo a missão abraçada pelo Monsenhor Jonas Habib. De Brasília, Francisco Coelho para o Canção Nova Notícias. Minas Gerais parou para homenagear Monsenhor Jonas Habib. Em Belo Horizonte, religiosos e amigos prestaram as últimas condolências. Um testemunho que alcançou e transformou, mesmo sem conhecer pessoalmente. Por isso, o sentimento é de gratidão. Conheci Padre Jonas quando eu ainda tinha 11 anos e conheci pela TV Canção Nova, graças a uma vizinha que tinha lá próximo à casa. E me encantei com o modo dele ser padre, já tinha no meu coração o desejo também de eu ser padre. E o modo como ele pregava, como ele conduzia, foi encantando. E como não ser grato pela paternidade experimentada em diversos momentos? Pelo olhar nos olhos,
o sorriso, a profecia. Alguns anos atrás, eu procurei pelo Padre Jonas, pedindo oração, pedindo que ele orasse por mim, pela minha vocação. E eu dizia a ele que eu me sentia como que um galho fincado no tronco, que era ele e a obra dele. E o Padre olhou nos meus olhos e disse assim: você, além de esse galho fincado no tronco, eu te vejo como aquele broto que nasce no pé do tronco e que forma um outro tronco com outros galhos, flores, frutos. E foram as palavras fundantes da comunidade Mundo Novo. O arcebispo de Belo Horizonte e presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, também se solidarizou com a comunidade Canção Nova, familiares e amigos do nosso querido fundador. Monsenhor Jonas Abib é uma referência e morredora de homem de Deus, apaixonado por Jesus Cristo. Constituiu, pela força de sua fé testemunhada, uma rica herança no caminho missionário da Igreja, fonte de inspiração. Em comunhão de preces e amizade, nos unimos aos membros todos de sua obra, iluminados pela certeza que Monsenhor Jonas ouviu de seu Redentor: servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. Uma vida de entrega. Padre Jonas anunciou a vinda do Senhor até o último suspiro e deixa um legado de fé, uma canção que será entoada por toda a eternidade. O testemunho do Monsenhor Jonas Abib para nós é incomensurável. Um homem que, como uma vela, se desgastou do início ao fim, portando uma chama que não era dele, mas era a chama do amor de Deus. Foi ele a primeira pessoa a gravar uma canção de minha autoria, que hoje eu compreendo tudo. Não podia ser outra a não ser Morreu por Você, porque foi justamente o que ele viveu, doando a sua vida até o último instante. Morreu por você para te salvar e libertar. Morreu por você para te ver sorrir, te ver cantar. Morreu por você. O secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Joel Portela Amado, se pronunciou sobre a morte de Monsenhor Jonas Abib. Dom Joel, como o senhor recebeu essa notícia do falecimento do Padre Jonas? A notícia chegou aqui à CNBB ontem à noite através do comunicado do Bispo de Lorena. E já à noite a oração foi na intenção de Padre Jonas e de toda a comunidade Canção Nova. Padre Jonas marca a história da ação evangelizadora no Brasil, na medida em que ele responde àquele convite da Evangelho Anunciante, né, através do impulso de Dom João Hipólito, para que ajudasse a juventude a encontrar Jesus e, nesse encontro, ser capaz de fazer, como a Bíblia indica, emitir um canto novo, uma canção nova. Padre Jonas enxergou longe alguns rumos na organização, no jeito da igreja ser, trabalhando o carisma, trabalhando as diversas formas de presença da igreja, inclusive nos meios de comunicação, e também nessa nova forma de compor os diversos estados de vida, que são as novas comunidades. Deixa um legado grande e deixa o desafio a outros para que sigam o mesmo caminho, sonhando, escutando a voz de Deus e respondendo a ela com muita generosidade. O arcebispo de São Paulo, cardeal Odilo Pedro Scherer, conversou mais cedo com o repórter Flávio Rogério. O cardeal destacou o importante trabalho de evangelização na maior cidade da América Latina. O cardeal Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, acompanhou de perto toda a evangelização proposta pelo Padre Jonas aqui na cidade. Dom Odilo, qual que é o legado do Monsenhor Jonas Abib? Monsenhor Jonas, durante muito tempo, trabalhou na evangelização querigmática, nos retiros, no carisma, na renovação carismática. Depois iniciou a Canção Nova, que se tornou uma associação pública de fiéis com grande organização, tem um reconhecimento
pontifício. Ele se dedicou longamente, portanto, à evangelização, sobretudo através dos meios de comunicação, as mídias sociais, e envolvendo de maneira muito especial os jovens, as novas gerações. Eu acho que esse é o principal legado que ele nos deixa como evangelizador moderno, um evangelizador no ritmo do tempo, conforme é muito necessário em nossos dias. O legado de Monsenhor Jonas é indiscutível, é muito grande, não só para São Paulo, mas para a igreja. Muito obrigado, Dom Odilo. Flávio Rogério, de São Paulo. Agora vamos conferir a previsão do tempo para amanhã com a Yara Naires. Boa noite, Yara. Olá, Reinaldo, Adriana. Boa noite para vocês e a você que nos acompanha. Nessa quarta-feira, Reinaldo, os períodos longos de chuva e grandes instabilidades devido à frente fria diminuem. Dia chuvoso com pancadas de moderada a forte intensidade ainda no sul da Bahia, Maranhão, Piauí, Tocantins, Pará, passando por Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro. No centro-oeste, há risco de temporais isolados à tarde sobre Goiás e Distrito Federal. Agora vamos seguir com informações de Cachoeira Paulista. Quem vier ao velório prestar uma última homenagem ao fundador da comunidade Canção Nova vai encontrar temperaturas variando com a mínima de 18 e máxima de 27 graus amanhã. Dia nublado e com pouca chance de chuva. Na quinta-feira pode chegar a 28 graus e a possibilidade de 40% de chuva. Para quem chega na madrugada desta quarta-feira, o tempo vai ficar mais fresquinho. Por volta da 1h, a temperatura cai para 19 graus com vento de 8 km por hora. Já às 4 da manhã atinge os 17 graus. Um agasalho vai ser importante. Bom, por hoje é só. Volto com vocês, Reinaldo, Adriana. Obrigada, Yara. Olha, a primeira casa de missão da Canção Nova no exterior foi na capital italiana. São 25 anos da história com a missão de trazer o Papa mais perto de você. Tudo acompanhado bem de pertinho pelo Monsenhor Jonas Habib. Vamos conhecer a história e a evangelização realizada pela Casa de Missão em Roma. Transformar numa canção as juras de amor por ti, meu Deus. Entraste em minha vida, sedutor. A missão da Canção Nova está vivendo neste ano as suas bodas de prata. São 25 anos de história de evangelização aqui em Roma e uma história que se iniciou com as peregrinações e depois as transmissões dos eventos, dos momentos com o Papa aqui em Roma, também o jornalismo, encontros de oração. E desde o início da missão da Canção Nova em Roma, em 1997, Monsenhor Jonas sempre foi uma presença marcante, desde o envio das primeiras missionárias de Cachoeira Paulista para cá, até nas suas visitas a Roma. E durante esse tempo da missão em Roma, nos seus 25 anos, também muitos missionários passaram por aqui. E aqui neste lugar, nesta missão, deixaram a sua marca, também a sua história junto com a missão de Roma. Talvez você já conheça a história da comunidade Canção Nova, fundada por Padre Jonas Habib oficialmente em 2 de fevereiro de 1978. Uma obra de Deus que começou pequena no Vale do Paraíba, em São Paulo. Os desígnios de Deus são insondáveis. A obra cresceu e a Canção Nova se espalhou pelo Brasil e pelo mundo. A primeira frente de missão da comunidade no exterior nasceu no coração da igreja. A nossa missão em Roma foi a primeira casa fora do Brasil. E Monsenhor Jonas Habib, na reunião de envio, ele nos fez uma pergunta e disse:
esta missão é que vai nos dizer se o nosso carisma pode ser vivido em uma outra cultura. Então, esse foi o primeiro desafio. Desafio aceito pela Lourdinha Nunes e mais 3 missionárias, pessoas que iniciaram a missão que neste ano completou 25 anos de história e evangelização. E o nosso primeiro grupo em Roma, né, éramos 4, a Nilra Mendes, a Simone Cavazzani, a Terezinha e eu. E nos primeiros momentos vivemos os grandes desafios, como vivemos também no Brasil, de providência divina. Primeiramente, nós moramos em uma casa religiosa, depois conseguimos um apartamento, trabalhávamos com grupos de peregrinos também que passavam por Roma. Um pastor de perto ou de longe sempre está atento ao seu rebanho. Assim era Padre Jonas. E mesmo à distância, o Padre Jonas nos acompanhava assim, muito de perto, né? Naquele período era através de cartas e telefone fixo. E também nas visitas até a Roma. Este primeiro grupo de missionárias deu o pontapé inicial às atividades. Ao longo do tempo, foi se consolidando em outras maneiras de evangelização. Porque a Canção Nova tinha uma agência de viagem nesses anos. Mais para frente, nós fechamos esta agência de viagem e esse trabalho com os peregrinos se transformou num trabalho de estudos. Então, alguns estudavam. A comunidade me enviou para estudar direito canônico, para que, ajudando na minha formação, eu possa colaborar na formação de novos sacerdotes e possa também ajudar e colaborar na missão da igreja. Com o Grande Jubileu, nós também tivemos esta iniciativa de também aqui começarmos com os meios de comunicação. Um jornalismo a serviço da Igreja, da Vida e da Esperança também teve seu lugar na missão da Canção Nova em Roma. Estamos falando de um tempo que não havia internet e o jornalismo foi um grande desafio para todos nós, né? Nós tínhamos que gravar e enviar as fitas por correio através de avião. De Roma, Juana Cruz, para o Canção Nova Notícias. De Roma, Lísia Costa, para o Canção Nova Notícias. De Roma, Túlio Fonseca, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. De Roma, Joyce Mesquita, para o Canção Nova Notícias. De Roma, Danúbia Gleiser, para o Canção Nova Notícias. O vento forte que me leva pra frente é o amor de... Ainda no exterior, a comunidade Canção Nova marca a presença em Portugal desde o final da década de 90. No altar do mundo, o Carisma Canção Nova evangeliza pelos meios de comunicação, rádio, TV, internet e pelos encontros de oração. Tudo começou por iniciativa de Monsenhor Jonas Abib. A Canção Nova em Portugal tem muitos motivos para recordar o legado daquele que teve a inspiração de levar o carisma às nações, Monsenhor Jonas Abib. Importante momento de sua presença no país foi em 2004, na Capelinha das Aparições, quando consagrou a comunidade ao Imaculado Coração de Maria. A quem adoramos, esperamos e amamos, assim seja. No final da década de 90 e início dos anos 2000, o fundador da Canção Nova esteve em terras lusitanas a fim de acompanhar aí os primeiros passos da comunidade. Na agenda, encontros significativos com o padre Luiz Condor, que foi o primeiro postulador da causa de beatificação dos pastorinhos, e com a vidente Irmã Lúcia. Na TV Canção Nova Portugal, o sacerdote realizou gravações até mesmo como repórter. Além de participar de diversos eventos como Osana Portugal, sua presença na nova missão foi fundamental para afirmar o que hoje constitui um verdadeiro sistema de evangelização português. TV, rádio, internet, revista, lojas e os encontros com o povo de Deus. Senhor, deu-nos uma palavra nova, pois eu, o Senhor, teu Deus, eu te seguro pela mão e te digo, nada temas, eu venho em teu auxílio. Diversos são os testemunhos de corações alcançados pela evangelização da Canção Nova Portugal e palavras de Padre Jonas. Foi a melhor coisa da vida.
É a minha saúde e a agilidade que eu tenho e a minha canção nova, que me leva para a frente. Sem ela, então, eu já não era mais a Maria Inácia. Já a dona Natalina relata como teve seu encontro pessoal com Jesus a partir de uma oração feita pelo próprio Monsenhor. Ela perdeu o marido e o filho num espaço de 6 meses no ano de 2012 e depois de 4 anos, a filha devido a um câncer. Natalina participou de momentos importantes da comunidade em Portugal, como a consagração feita por Padre Jonas na capelinha. Vou à missa à Basílica, estava muito em cima da hora, e eu ajoelhei-me para cumprimentar Jesus para ir para o banco. E quando me levanto, vejo uns pés, assim, aos meus pés, porque eu fiz assim e depois tinha uns pés. Quando eu olhei, eu só fiz, eu não acredito, é o Padre Jonas. Sou o Padre Jonas e imponha-me as suas mãos na minha cabeça. Fiz o meu encontro pessoal com Jesus naquele dia em que o Padre Jonas me impôs as mãos na minha cabeça. Foi um dia muito especial na minha vida. Também muitas outras pessoas têm a canção nova como instrumento de Deus em suas vidas. O modo de evangelizar e as palavras de Padre Jonas com certeza cativam muitos corações desta pátria. Os brasileiros são o português com açúcar. E, portanto, como é o português com açúcar, foi muito fácil a quem não estava habituado a tanto carinho adaptar-se e ver novos horizontes através da canção nova. A radicalidade de vida ensinada por Padre Jonas Habib desperta até os dias de hoje, em muitos portugueses, o desejo de santidade. E todos somos irmãos, tanto vale ser preto como branco, tanto vale falar inglês como português. A religião é só uma. Eu não ignoro nada dela vir do Brasil. Então, nós nascemos também irmãos do Brasil. Os canais de TV da Inspiração Católica publicaram notas de pesar pela morte de Monsenhor Jonas. A Rede Vida postou solidariedade da família Rede Vida à comunidade Canção Nova pela passagem de seu fundador, Padre Jonas Habib. Nossos sentimentos. A Rede Século XXI, descansa em paz, querido irmão Monsenhor Jonas Habib. Já a TV Aparecida divulgou. É com profundo pesar que a TV Aparecida se solidariza pelo falecimento de Monsenhor Jonas Habib, fundador da Canção Nova. Que Deus e Nossa Senhora Aparecida o recebam em sua infinita misericórdia, confiantes na vida eterna. A TV Evangelizar publicou a mensagem. Pedimos a Deus que conforte o coração de todos que o admiravam. Descanse em paz, Padre Jonas. E a TV Pai Eterno enviou condolências a toda a comunidade. Entre os caminhos percorridos por Monsenhor Jonas Habib, Brasília tem um sentido de família marcado na sua história. O chamado à missão, voltado para a renovação de tantos corações, seja na igreja ou no meio político, também fez construir uma ponte entre a capital federal e o céu. Pois é, Reinaldo, a presença do fundador da Canção Nova no coração do Brasil é mais uma prova da missão de profeta que Monsenhor Jonas cumpriu. Padre Jonas tem algo inexplicável. Se hoje eu estou aqui, é graças à oração do Monsenhor Jonas. Padre Jonas fez a Canção Nova para a igreja. A renovação de Brasília deve totalmente a vida dela à Canção Nova. Ó meu Jesus, que posso mais buscar depois de abandonar? Brasília tem uma estreita relação com a vida de Monsenhor Jonas Habib. O senhor Sérgio Habib, pai do Monsenhor Jonas, ajudou a construir a capital federal, inaugurada em 1960. As mãos, a dedicação e a força do jovem pedreiro deixaram marcas nessa e tantas outras estruturas levantadas. Mas uma obra em especial vai ficar eternamente marcada no coração de Deus. A linda construção ele fez para Deus, ele fez para a nação, ele fez para a saúde brasileira, tão sofrida, ele fez para a igreja. A mais linda construção da igreja que ele fez, para a igreja que ele fez,
Chama-se Padre Jonas Habib, chama-se Canção Nova. A beleza da arquitetura, construções fincadas na rocha firme e o desenhar das formas podem ser comparados aos planos de Deus para este homem. A vida dele não é uma linha reta, sem desafios e sem medos, mas mesmo com as curvas existenciais do percurso, o caminho sempre apontou para o céu, com um canto de louvor a Deus. A dor, o pranto, a morte te louvam, Senhor. Te louvam o riso, o canto, o amor. Te louvam, Senhor. O louvor deste servo o deixou sensível à voz do Criador. Profeta entre as nações, fez da Canção Nova um som que ecoa em muitas partes do mundo. Antes mesmo da comunidade Canção Nova se instalar no coração do Brasil, Monsenhor Jonas visitou a capital federal para encontros, congressos e decisões importantes para a implantação do sistema Canção Nova de comunicação. Ao longo deste tempo, o fundador da comunidade foi inspirado por sua formação salesiana. Monsenhor Jonas só deixou a congregação instituída por Dom Bosco para fundar a Canção Nova. Foi Dom Bosco que profetizou Brasília. E aqui, neste solo sagrado, centro das decisões importantes para o país, o santo inspirador do Monsenhor também fez nascer a vontade de Deus para a comunidade que tem como um dos pilares em seu carisma a salvação das almas. Quando falava assim, Brasília, era um mundo muito longe e grande para nós ali do interior de São Paulo, né? Mas nesse destemor do Monsenhor, de sempre enviar, de sempre arriscar, de sempre confiar, primeiro na sua intuição, que aqui era preciso implantar e pisar no chão e dizer que aqui tem lugar Canção Nova, aqui a Canção Nova fincou estaca. Eu quero irradiar. E aos poucos, Deus foi tocando o coração do Monsenhor Jonas para que a comunidade fosse instalada na capital federal. O início veio justamente com a atuação dele na consolidação da renovação carismática de Brasília. Do Santo Espírito e do seu amor. Quantas histórias bonitas que ajudaram a transformar a vida de tanta gente por esse mundo, né? Em quantos lugares no Brasil e em quantos lugares no mundo? Eu faço parte da próxima história que nós vamos contar. Olha, em Aracaju, padres e bispos da Arquidiocese comentaram o quanto foi importante para a sociedade a chegada da TV Canção Nova em Sergipe há 25 anos. Com a coragem do Monsenhor Jonas de comprar uma geradora de TV, mesmo sem dinheiro, o sistema Canção Nova de comunicação deu um salto, atingindo todo o Brasil e outros continentes. Aqui em Aracaju, a TV Canção Nova começou a dar passos mais largos na evangelização. Padre Jonas, assim que soube da geradora à venda, não pensou duas vezes. Veio a Sergipe fechar a compra a convite do arcebispo da época, Dom José Palmeira Lessa. Me lembrei dele. E eu me lembro que ele veio e ele até me perguntou, mas você tem, antes de vir, você tem os recursos? Eu digo, não tenho. Mas eu também não tenho. Eu digo, o senhor não tem, nem eu, mas o Pai do céu tem. Deus tem esse recurso. E ele percebia claramente que ele precisava de instrumentos para chegar a mais pessoas. E veio. E a gente sem nada, apenas com a fé, né? Veio, conversamos com a doutora Maria do Carmo, olha aqui, a televisão dela, alguém estava oferecendo 13 milhões, que naquela época, né, uns 37 anos atrás, era dinheiro. E a gente foi negociando com ela. E nessa negociação aqui entre eu e ela, chegamos a 4 milhões e meio. E Padre Jonas veio e acreditando, né? Vivendo a sua fé, crendo na providência de Deus, né? Assumiu.
que Deus abrace na sua glória o Padre Jonas e dê a ele aquela felicidade, que é a felicidade daqueles que já chegaram à glória de Deus, ao reino celeste. Nossa Senhora, Mãe de Deus, a quem tanto ele amava, não é? Que ela continue também aqui na terra, não é? A cada vez mais alimentar com a fé no Filho dela os discípulos do Padre Jonas na sua missão evangelizadora. O atual arcebispo destacou a coragem de Monsenhor Jonas em instalar a geradora em Sergipe. Padre Jonas foi realmente uma grande expressão e que demonstrou realmente um verdadeiro homem de Deus. É claro, quando a gente chega a uma certa idade, parte para a eternidade. Mas, sem dúvida, a gente guarda muita saudade e, sem dúvida, também um sentimento de tristeza pela perda de um homem de Deus, um homem tão preparado. Fez um grande bem à TV Canção Nova, mas também um grande bem que ele fez ao povo brasileiro, aos cristãos. Seu testemunho de vida deve ser abraçado por todos nós. Padre Flávio é sacerdote diocesano em Aracaju. Nos primeiros anos de discernimento da vocação, recebeu influência direta do fundador da Canção Nova. Aprendi com a voz do Monsenhor Jonas a anunciar com alegria o Evangelho. O Monsenhor Jonas Abib, com suas fitas cassetes, que antigamente ele evangelizava, e meu pai gostava de ouvi-lo, minha mãe também, e em muitas das suas pregações, aquela voz suave, mais ousada, sempre marcou minha vida. O Monsenhor Jonas me deu a alegria de poder entender a vida de uma outra forma, ao ponto de querer me tornar consagrado da Canção Nova. Fiz caminho, sou hoje padre da igreja particular de Aracaju, porém trago no coração as lembranças vivas de encontros como vocacionado ainda com o Monsenhor Jonas. Depois, como padre, tive a alegria também de reencontrá-lo na Casa-Mãe em Cachoeira Paulista por algumas vezes, e todas as vezes que o encontrava e me identificava como sacerdote da Arquidiocese de Aracaju, que ele denominou como Terra de Milagres. E o meu agradecimento é efusivo para o povo de Aracaju, que nos acolheu sempre desde o início com muito amor, com muito carinho. É por isso que a missão floresceu. A missão de Aracaju cresceu por causa do afeto do povo de Aracaju. E agora nós vamos voltar ao Centro de Evangelização Dom João Hipólito de Moraes com Emerson Tersigni para mais informações do local onde missionários, colaboradores, fiéis e peregrinos velam o corpo de Monsenhor Jonas Abib. Emerson. Adriana Reinaldo, a gente encerra a nossa participação neste primeiro dia de cobertura do velório do Monsenhor Jonas Abib aqui na sede da comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista, falando um pouco da sensação, do ambiente que estamos vendo neste momento. É um momento de dor, de separação, mas também de esperança de ressurreição. Para nós que cremos, a vida nunca é tirada, mas sim transformada. E duas palavras também caracterizam este momento em que estamos vivenciando: serenidade e gratidão. Serenidade, porque nós cremos na vida eterna, e gratidão por tudo aquilo que Monsenhor Jonas Abib fez pela Canção Nova, por todos nós, colaboradores, missionários, por todo o povo de Deus, pela Igreja do Brasil, e continuará fazendo como nosso intercessor. Então fica a nossa gratidão pública ao Monsenhor Jonas Abib e a todos da comunidade Canção Nova que estão se mobilizando para proporcionar este ambiente para todas as pessoas que vêm de perto ou de longe prestar esta última homenagem, então, ao nosso querido Padre Jonas. Uma última informação para você que acompanha o Canção Nova Notícias. Daqui a pouquinho, às 10h30 da noite, haverá a última missa do dia, presidida por Padre Roger Luiz, aqui no Centro de Evangelização. Você é o nosso convidado especial para comparecer e também para nos acompanhar pela TV, pelo rádio e pela internet. E amanhã, o velório continua aqui no Centro de Evangelização. E na quinta-feira, vale lembrar que haverá um cortejo a partir das 6 da manhã, com destino ao Santuário do Pai das Misericórdias, onde então se encerrará o velório de nosso querido Monsenhor Jonas Abib, com a missa de corpo presente e também o sepultamento na Sala das Graças Alcançadas. Volto com vocês aí no estúdio. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser. Obrigado, Emerson. Bom descanso para você. Boa noite. Olha,
Os lugares onde Padre Jonas Habib viveu em São Paulo guardam memórias e elementos que ajudam a contar a história desse homem que tanto fez para formar homens novos para um mundo novo. Pois é, nesta reportagem, a chegada do Padre Jonas em São Paulo e também nós vamos ver os primeiros anos na escola que foram fundamentais para a sua formação. Juan Lopes Chaves, São Paulo, meados de 1938. Foi neste endereço que os pais do pequeno Jonas Habib, Sérgio e Josefa fizeram morada. A família simples morou de aluguel num porão. Jonas tinha 2 anos e uma enfermidade. Porque o Jonas tinha ficado doente dos olhos. E ele foi tratado em Campinas. E quem pagou o tratamento foi meu avô, o pai da minha mãe. Aí, quando ele sarou, o meu pai tinha que pagar o meu avô. Aí ele veio para São Paulo para poder pagar o meu avô. Veio trabalhar aqui em São Paulo. Aqui nós temos uma história que começou lá em Elias Fausto, né? E aqui, a partir da Barra Funda, desse porão na rua Lopes Chaves, se projetou para aquilo que todos nós sabemos. 2 anos depois, saíram do porão e foram morar num sobrado, na rua Camaragibe, na Barra Funda, zona oeste da cidade. Os pais trabalharam neste complexo, que era um antigo quartel-general do Exército Brasileiro. E ali, exatamente, durante a guerra, trabalhou o senhor Sérgio Habib como pedreiro de manutenção. Todos sabemos que o pai era pedreiro. E também a mãe, a uma certa altura, começou a costurar e costurou bastante, né, para os militares. Na Camaragibe nasceu o irmão de Jonas, José Carlos. Mais tarde, a família Habib se mudou para o bairro do Limão, na Travessa Capuá, zona norte de São Paulo. Tempos depois, passaram a morar nesta avenida, hoje chamada de Deputado Emílio Carlos, na Vila Nova Cachoeirinha. No bairro do Limão nasceu a Lima. Aí depois meu pai comprou lá na Cachoeirinha um terreno e já construiu um quarto e cozinha e já mudou para lá. Eu mesma nasci na Cachoeirinha. Eu, a Marta e a Maria José. Vamos lembrar que o pai, enquanto construía a casa lá, um quarto e uma cozinha inicialmente, coisa muito simples. O pequeno Jonas e também o irmão dele, o José Carlos, que é 4 anos mais jovem do que o Jonas, do que o Monsenhor Jonas, eles ajudaram também lá na construção. Os pais seguiram prestando serviço aos militares. E como foi importante o fato de o pai trabalhar ali, porque ele tinha o que comer e a família, o Jonas vinha lá do bairro do Limão buscar pão, leite, todo dia, né? Coisa que eles tinham direito, coisas que faltavam na mesa de muita gente em São Paulo, num período muito difícil da história do mundo e também do Brasil. No bairro onde moravam, tinha o Colégio Padre Moie, dirigido pelas Irmãs da Providência de Gap, onde Jonas ingressou no ensino regular. Era janeiro de 1944 e seu nome segue gravado no livro de matrículas. Nós chegamos aqui em 1942. O Jonas veio para cá, na história conta que ele entrou no colégio com 7 anos. Né? E aonde deu todo o apoio. Era um menino diferente. O padre Jonas sempre foi muito lembrado aqui no nosso colégio pela sua capacidade de estudante, pelo seu amor por Beato João Martinho Moy que ele tinha. Jonas estudou neste colégio por 4 anos e foi exatamente aqui, nesta sala, que a Madre Superiora da congregação fez a seguinte pergunta: o que ele gostaria de ser quando crescesse? E Jonas respondeu de maneira direta, afirmando que queria ser padre. Madre Rosa de Lima conversou com as irmãs, reuniu as irmãs e falou: cuide desses meninos que ele vai ser um grande padre, um grande evangelizador.
E isso se realizou. As irmãs da Providência de Gap ajudaram o menino Jonas a seguir adiante com o sonho de ser padre e intermediaram o ingresso dele no Colégio Liceu Coração de Jesus, que é o tema da próxima reportagem. Entre as diversas homenagens, alunos do Instituto Canção Nova demonstraram carinho por Monsenhor Jonas Abib nesta tarde. Shirleia traz no cartaz aquele que sempre ensinou que o futuro está na educação. Mesmo não estando diretamente em sala de aula, ele estava através de cada educador, de cada coordenador. Então, é uma maneira de dizer para ele, olha, Monsenhor, obrigada por esses 21 anos formando homens novos pelo mundo novo. A educação é obra do coração. Do sonho de Monsenhor Jonas Abib surgiu o Instituto Canção Nova. As crianças e pais agora o homenageiam em sua despedida. Sinal de respeito, amor e gratidão ao pai fundador. Eu tenho médicos, eu tenho professores, eu tenho psicólogos, eu tenho administradores, eu tenho dentistas e tantas outras profissões que saíram dali. Crianças muito pobres, crianças que não tinham condição e tiveram a melhor educação, graças a um sonho de um homem que acreditava em dar tudo para todos. Durante o breve trajeto, um último adeus. Lágrimas, abraços e a esperança de que a missão ainda tem muitos frutos para serem colhidos. Diversas homenagens foram dedicadas ao Padre Jonas ao longo do dia, entre elas uma especial, o amigo de longa data, Padre Zezinho. Em mais de 50 anos de história, um amigo que compartilhou inúmeras canções e momentos de evangelização. Juntos, eles encantaram o Brasil. Hoje, veio prestar a sua homenagem ao parceiro do Evangelho e ressaltar um dos grandes dons do Padre Jonas, a pregação. O pregador encontrou a sua pregação, porque ele vivia de Jesus e em Jesus e para Jesus. Em um gesto de ternura e comunhão, destacou a vida de santidade vivenciada pelo fundador da comunidade Canção Nova. Convidou os fiéis a estenderem as mãos em oração e agradecimento ao sacerdote que sonhou em ser padre para servir, cuidar dos homens e salvar o maior número possível de almas. Seu conceito de santidade era isso: viver para os outros, nada para mim, tudo para os outros. Então, você chegou ao ápice, ao ponto maior de uma vida, e por isso que mergulhou em Deus. Seu corpo fica aqui, você já está com Ele, e mostra um jeito para a gente também chegar lá, porque você fez de maneira graciosa, humilde, tranquila, corajosa. Tudo isso é o legado que você nos deixa. Vamos continuar aprendendo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não vou dizer vai com Deus. Você está com Deus. O Canção Nova Notícias especial fica por aqui. Você acompanha, segue com essa programação especial. Lembrando que daqui a pouco haverá a última missa desta terça-feira, celebrada pelo Padre Roger Luiz, às 10h30 desta noite. Nós nos vemos amanhã. Às 11h30 da manhã tem uma edição do Boletim Canção Nova. Às 5h30 da tarde, outra edição do Boletim Canção Nova. E, extraordinariamente, às 8 da noite, uma edição especial do Canção Nova Notícias. Até amanhã. Paz para você.